expressão clínica de arte-terapia. Então, deixa eu já iniciar a nossa apresentação aqui. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Se meu áudio estiver ruim, vocês podem falar, podem levantar a mão, fiquem à vontade. Bom, nós falaremos, nesse primeiro encontro, passaremos por alguns pontos, e dada a participação das pessoas nos outros encontros, que geralmente são de períodos mais avançados, então, que passaram por essa matéria de humanismo no curso da faculdade já há algum tempo, nós faremos, primeiramente, uma introdução, uma recapitulação do contexto histórico do surgimento do humanismo. Algo muito breve e muito simples, mas que depois da aula eu vou mandar para vocês no grupo uma ficha de tudo que a gente falou aqui e lá vai estar mais detalhado. Após isso, nós falaremos sobre liberdade para Sartre, e aí falaremos sobre autenticidade com Heidegger, depois sobre angústia com Kierkegaard, e no final, tanto a liberdade, quanto a autenticidade, quanto a angústia vão contribuir para a construção do self com Rogers. E na segunda parte da nossa aula, a Priscila vai levar a gente para uma jornada aí de arte-terapia e de como que a gente pode se expressar no mundo em que a gente vive hoje, não é? Então, vamos passar aqui para o próximo slide. Bom, vamos começar então com o contexto histórico. Na verdade, antes de começarmos, eu queria fazer com vocês uma dinâmica, algo muito simplesinho. Quem está pelo computador, e eu acho que vai ser mais fácil, pega o celular agora na mão, eu vou colocar aqui um QR Code na tela, e vocês vão responder a seguinte pergunta com uma única palavra. O que é liberdade para você? O que vem na sua mente quando você pensa em liberdade? Vou compartilhar aqui na tela o QR Code agora. Leiam esse QR Code que está aí no canto da tela e respondam essa pergunta. Se você quiser mandar o link também do site, que eu mando lá no grupo. Eu tenho que mandar mente.com. Deixa eu mandar aqui para vocês. Mente.com. Vocês vão entrar aí e vão colocar o seguinte código. Na verdade, eu vou mandar para vocês o link de participação já. Esse segundo link que eu mandei. Respondam a pergunta. O que é liberdade para você? Ó, uma pessoa já respondeu. Conhecimento. Vou aproveitar também e responder aqui para... Eu vou responder aqui também. Cultura. Vou dar alguns minutos para responder. Conhecimento, verdade, cultura, livros, autonomia, ser eu em meio ao mundo, viver. Muitas respostas já até o momento. Livre acesso, beleza, trabalhar com o que gosta. Olha, isso é interessante, quem dera todos pudéssemos, né? Angústia, olha só, alguém já falou aí um dos temas que a gente vai passar, hein? Angústia. E aí a gente vai ver o tanto que é engajador da gente falar sobre angústia. Vivências. Mais um minutinho e a gente já prossegue. Muito bom, pessoal. Então a gente teve aí muitas respostas sobre o que é liberdade, e a verdade é que não há uma resposta certa para essa pergunta. Ela tem um caráter multifacetado, onde para cada um essa resposta é subjetiva. Então, conhecimento, ser eu em meio ao mundo, trabalhar com o que gosta, livre acesso, arte, verdade, cultura, autonomia, tudo isso são concepções da liberdade que, dadas as nossas vivências, nós acreditamos ser a verdade. Compreende? E agora, vamos aqui voltar para os slides. Eu quero agradecer primeiramente a participação de todos. Nós vamos fazer uma breve introdução sobre o contexto histórico
em que o humanismo existe. Para a gente entender de onde surgiu essa conversa sobre liberdade, autenticidade, angústia na psicologia, a gente precisa primeiro dar um passinho lá para trás e olhar um pouco para a história do pensamento. Então, imagina a Europa no século XV, onde tudo girava em torno da igreja, onde Deus era o centro das decisões, das regras, da moral. Mas aí começa o Renascimento, e o Renascimento nada mais foi do que a transição da Idade Média para a Idade Moderna. E junto com ele vem uma virada. As pessoas começam a colocar o ser humano no centro do pensamento. Então, é o início do pensamento antropocêntrico, ou seja, é o humano que passa a ser o foco. E essa mudança que adveio do Renascimento, ela muda tudo. A arte, a ciência, a filosofia, e séculos depois ela chega até a psicologia. Agora, a gente avança um pouco no tempo e vamos para a primeira metade do século XX, onde a psicologia estava dividida em dois grandes blocos. Primeiro, como todos já conhecem, a psicanálise, que olhava para o inconsciente, para o passado, para os traumas, e o behaviorismo, que era a análise do comportamento, que olhava só para o comportamento visível, aquele comportamento que é possível medir, que é possível controlar. Mas aí aparece um grupo de psicólogos e filósofos dizendo o seguinte: peraí, e a pessoa viva? Cadê a experiência real? Cadê a liberdade daquele sujeito? Cadê a criatividade, o desejo de sentido? Ele se faz essa pergunta. E é a partir dela que surge o humanismo na psicologia, que também é chamado de a terceira força. E ele nada mais é do que uma tentativa de resgatar o ser humano da sua totalidade, ou melhor, de resgatar a totalidade do ser humano. Mas não como como que eu posso dizer, não como um corpo isolado, nem como somente, mas como alguém que sente, alguém que escolhe, alguém que sofre, e mais do que isso, alguém que sonha. Até aqui, tranquilo? Vamos prosseguir, então. O professor Jefferson já está aqui com a gente, mas eu creio que ele só conseguirá falar ali a partir das 5h30. Se eu estiver enganado, já pode levantar a mão aí, professor. Ok? Outra coisa, gente, parênteses, qualquer dúvida, qualquer diálogo que vocês quiserem, só levantar a mão, tá? Isso. Ok. Vamos prosseguir, então. Esse movimento do humanismo, ele foi se fortalecendo com o passar do tempo, com alguns autores, como, por exemplo, o Maslow, que criou aí a famosa pirâmide das necessidades, que nós estudamos no curso, e o Carl Rogers, que talvez seja hoje o nome mais importante da clínica humanista. Rogers dizia que quando a gente escuta a pessoa de verdade, quando a gente oferece um espaço seguro, sem julgamento, a pessoa ela floresce. Ela começa a se aproximar, de fato, de quem ela é de verdade. E é aí, a partir daí, que a psicologia começa a se aproximar de dois movimentos que são muito profundos na filosofia, que foi a fenomenologia, do Victor, e o existencialismo, do Sartre. Bom, agora que a gente já entendeu essa primeira parte que a gente está falando sobre esse contexto histórico da psicologia, do surgimento do humanismo, nós vamos falar sobre Sartre, onde estamos condenados à liberdade. O Sartre é aquele filósofo, e eu acho que o existencialismo como um todo é isso, que diz algumas coisas que a gente não quer ouvir, mas que de um modo ou de outro a gente precisa escutar. E talvez a frase mais famosa dele, e que vai guiar esse nosso pensamento sartriano, é essa aqui: o homem está condenado a ser livre. Se a gente parar para pensar no sentido mais profundo dessa palavra, dessa frase, ela é um pouco pesada, né? Mas assim, vamos destrinchar isso junto, então. O que o Sartre quis dizer com a ideia de que o homem está condenado a ser livre? É basicamente o seguinte: nós, enquanto seres humanos, não nascemos com uma essência pronta. Nós não viemos ao mundo com um manual de instruções sobre quem nós devemos ser. Nós primeiro existimos e só depois nos construímos. Quando o Sartre fala em essência, quando ele fala a palavra essência, ele está respondendo a uma ideia muito comum da filosofia aristotélica cristã,
que, segundo essa visão, e ela quando surgiu, ela era bem antiga, tudo tem uma essência prévia, uma função, uma natureza, um propósito, viemos à Terra para isso, tal determinado objeto serve para isso. E, quer um exemplo simples, mas aqui para mensurar? Uma tesoura, por exemplo. Uma tesoura foi feita, como todo mundo sabe, para cortar. A ideia da tesoura veio antes da existência dela. Mesma coisa com o cachorro. Ele já nasce com o instinto de ser um cão. Ele não vai tentar virar um gato, um tigre, um passarinho ou alguma coisa do tipo. Mas com o ser humano, o Sartre diz que é diferente. A gente nasce, mas a gente não vem com um destino traçado. Nós não viemos com um papel definido. Nós não temos uma essência pronta, conforme ele diz. A gente se constrói conforme a gente vive, conforme a gente escolhe, conforme a gente erra, conforme a gente muda, conforme a gente insiste. Em termos simples, a essência seria aquilo que diz quem você é antes mesmo de você agir. E por isso que o Sartre diz, não, você se torna quem é ao longo do caminho. E é por isso que ele afirma em um dos seus livros a seguinte frase: o homem não é outra coisa senão aquilo que faz de si mesmo. Leandro, você levantou a mão? Calma, eu tenho uma pergunta agora. A gente pode definir, então, a essência também como do contexto humano, né? Como a consciência em si da pessoa, e essa autoconsciência de que você pensa também, que você... Ou não? Na verdade, se corrija-me, professor, se eu estiver errado, creio que não, porque quando nós temos consciência de quem nós somos, nós nos aproximamos de quem verdadeiramente somos. E aí o Sartre vai dissertar sobre isso aqui na frente, num conceito que ele vai chamar de má fé. E aí agora eu vou prosseguir e eu acho que vai responder a sua pergunta. Entendi. Diante de todo esse conceito de liberdade que o Sartre nos apresenta, de que estamos condenados a ser livre, isso, para algum de nós, pode ser um pouco doloroso. E é quando a gente tenta fugir dessa liberdade, fingindo que a gente não tem escolha. O Sartre, então, chama isso de má fé. O conceito que ele usa para chamar de quando a gente tenta fugir dessa liberdade que nós temos, para não lidar de frente com ela, se chama má fé. Por exemplo, a famosa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Ah, mas eu sou assim mesmo, não tem jeito. Ah, não posso mudar de área porque já investi tempo demais nisso. Ah, não dá para sair desse relacionamento porque é complicado demais. O Sartre diria que tudo isso são formas de nos escondermos de nós mesmos. São, basicamente, desculpas que nós usamos para não assumir a liberdade e, com essa liberdade, a nossa responsabilidade de viver de forma autêntica. E é aí que a gente entra num ponto muito crucial do pensamento sartriano. A liberdade não é só fazer o que a gente quer, mas é também arcar com as consequências que advêm dessa liberdade. Ou seja, com a liberdade que nós temos quando nascemos, vem também a responsabilidade pelos nossos próprios atos. E por isso que lá no começo eu disse que talvez ouvir a palavra que estamos condenados a ser livres e que somos responsáveis pela nossa própria vida pode ser um pouco doloroso. Porque tem pessoas que talvez, e aí o Jefferson vai conseguir dissertar melhor sobre isso na clínica, que veem a liberdade como um peso, como angústia, e que talvez isso até mesmo influencie nos processos de adoecimento psíquico, ou até mesmo em algumas situações onde o sujeito se sente travado por não ter escolha. O Sartre nos entrega essa verdade difícil, mas que ao mesmo tempo ela é muito libertadora. Nós não podemos escapar da nossa liberdade. Até mesmo não escolher é uma escolha. E se somos livres, somos também responsáveis pela nossa própria existência. É por isso que, mesmo que seja assustador, ele insiste que a liberdade é o ponto de partida para a autenticidade. E agora a gente entra na segunda parte do nosso grupo de estudos, a gente vai falar sobre autenticidade com o Heidegger. Tudo certo até aqui? Ok, perfeito então. Bom, vamos lá agora. O Sartre nos joga nesse abismo de liberdade
e nos mostra, então, que não dá para escapar dela. É algo inerente do ser humano. Agora, a gente vai num autor que talvez nos ajude a como viver diante disso. E o nome dele é Martin Heidegger. O Heidegger vai dizer que o ser humano é um ser no mundo. Isso parece um pouco óbvio, né? Mas não é. Isso significa que a gente não é uma mente isolada dentro de um corpo. A gente está sempre em relação, seja com o tempo, com os outros, com as coisas, com as situações e até mesmo com a morte. A gente é sempre no mundo. Ou seja, a existência, ela é situada no aqui e no agora. Ela é encarnada, ela é vívida. E é justamente por viver no mundo que a gente corre o risco de viver no modo automático. O Heidegger diz que a maior parte do tempo nós vivemos de forma inautêntica. Ele chama isso no alemão de viver no modo do das man, e que seria equivalente ao português ao e se. Tipo assim, se faz faculdade aos 18 anos, se casa aos 30, se escolhe a determinada profissão que será para mim mais estável. Viver no modo inautêntico, sabe aquele roteiro social invisível que vai empurrando a gente e de repente a gente acorda e a gente pensa, poxa, estou vivendo a minha vida ou só estou repetindo o que eles esperam de mim? Viver de forma inautêntica é viver como todo mundo vive, sem parar para se perguntar se aquilo que a gente está vivendo faz sentido para nós mesmos. Mas o Heidegger, depois que ele colocou esse ponto de exclamação na história que, eu creio eu, na psicologia, na psicologia e na filosofia, virou uma página, ele diz que existe um outro modo de viver, que é o modo autêntico. E ele começa com uma verdade que muita gente pode evitar por ser dolorida. E a verdade é que a gente vai morrer. A verdade é que a gente é finito. E quando essa ficha cai, quando a gente realmente entende que a vida tem um fim, é então que a gente começa a pensar, tá, então eu quero fazer, então o que eu quero fazer com o tempo que eu tenho? É nesse momento que a vida começa a ganhar urgência. Mas não uma urgência como a gente conhece no sentido mais puro da palavra, de pressa, mas sim uma urgência de presença, uma urgência de verdade. De perceber que a vida não é só feita de conquistas, a vida não é só feita de dias bonitos, ou que a vida tão pouco é só feita de feeds organizados no Instagram. A vida é também o dia em que a gente não queria levantar da cama, mas que a gente levantou. O dia em que a gente chorou, mas depois a gente riu. O dia que a gente achou que não ia dar conta, mas no final a gente deu. Quantas vezes na dificuldade do dia a dia, e essa é uma reflexão que eu trago aqui, a gente só torce para que os dias ruins passem logo. Mas a gente acaba se esquecendo que esses dias que nós chamamos de ruim, por conta das dificuldades, também são nossos dias. São dias que também contam. São dias que fazem parte da nossa vida, que fazem parte da nossa história. E aqui eu queria trazer uma vivência um pouco pessoal. Eu trabalho com marketing, eu acho que a grande maioria dos meus amigos aqui sabem, e as pessoas que me seguem no Instagram também sabem. Só que eu trabalho com marketing numa empresa que não é um tanto comum. Eu trabalho com marketing numa empresa funerária, aqui da cidade. E estar nesse ambiente todos os dias me lembra que a vida é urgente, mas que ela também é frágil. É muito fácil a gente cair naquela ilusão de que a vida é infinita, e mais ainda, cair na ilusão de que a gente precisa estar bem o tempo todo. Hoje, na internet, os gurus, os coaches, os vídeos motivacionais que a gente vê no TikTok, vendem aquela ideia de que sofrer é errado, que chorar é fraqueza, que a gente tem que ser produtivo, que a gente tem que ser resiliente 24 horas por dia. Mas a grande verdade é que isso não passa de uma armadilha. Gente, sofrer faz parte. O choro, às vezes, é o gesto mais sincero de humanidade que nós podemos expressar enquanto seres humanos. E que reconhecer a dor também é uma forma de viver com verdade. Quantas vezes a gente já teve uma situação em que a gente pensou, Deus me ajuda, ou eu não vou aguentar, ou não tem como passar por isso. E mesmo assim, a gente passou.
tá aqui, hoje, bem, talvez nem tanto, mas vivo. E isso já é muita coisa por si só. Entender a nossa finitude é também entender que sofrer não nos faz menos humanos. Que chorar não é um sinal de fraqueza, mas é um sinal de profundidade, de humanidade. E que a vida, com tudo que ela tem, até mesmo com o que dói, merece ser vivida com presença. Merece ser vivida com verdade. Merece ser vivida como a gente quer e não como um papel social que nos é pregado, que nos é entregue. Professor Jefferson, o senhor já está aqui nos escutando? Eu queria saber aqui da sua opinião sobre isso. Deixa eu ver se ele já está aqui. Está aqui, mas talvez ainda não consiga participar. Ele falou comigo que só mais tarde ele vai conseguir falar um pouquinho. Então, vamos seguir. Então, veja, isso é bom deixar claro. Quando nós falamos de autenticidade, para Heidegger, que é um modo autêntico de se viver a vida com verdade, nós não estamos falando que esse é um ponto fixo, onde a gente vai passar por aprovação uma vez, que a gente vai atingir esse ponto e que vamos permanecer lá. Não. A autenticidade não é um estado ideal. Não é algo que você atinge uma vez e pronto. Ela é um movimento. É se lembrar todos os dias que você pode viver no automático ou pode escolher se implicar com a sua vida. E é aqui que começa a conexão com a clínica e também com a arte. Porque, às vezes, a forma mais autêntica de se expressar, de sermos quem nós somos, não tem palavras. São apenas gestos. Tem até, a Fernanda até mencionou um comentário agora, Cauã, muito interessante. Me faz lembrar do trecho de uma música que diz: para existir história tem que existir verdade, no sentido de ser verdadeiro como a sua própria essência, ser autêntico. Perfeito. É ser quem somos, tanto interiormente quanto exteriormente. E não nos moldarmos, nos quebrarmos para caber em determinado lugar. Ah, porque eu quero que fulano seja meu amigo, só que fulano não gosta do jeito que eu me comporto. Então eu vou alterar o meu comportamento, eu vou alterar quem eu sou, para eu caber num molde da vida de fulano, porque com ele eu vou ganhar alguma coisa. Mas, poxa, tá, e você? E a sua verdade? Onde que ela entra? O seu papel enquanto ser humano? A sua autenticidade? Entende? É viver um papel falso pela nossa vida em que a gente vai chegar lá no fim dela, quando a gente tiver mais velho, vai olhar para trás e falar assim, poxa, eu podia ter vivido como eu quisesse. Poxa, eu podia ter sido o que eu quisesse. Eu podia ter feito tal escolha em vez de deixar as outras pessoas escolherem por mim. Entende? E é aqui que começa, como eu disse, essa conexão com a clínica. E agora a gente passa para o próximo bloco, onde a gente vai falar sobre o Kierkegaard e a angústia. Se até aqui nós falamos sobre a liberdade como uma espécie de chamado com Sartre, e sobre a finitude, entender que vamos morrer um dia, como um despertar para vivermos de verdade com Heidegger, agora a gente vai entrar num dos pontos mais delicados e talvez mais potentes da existência, a angústia. E quem vai nos dissertar mais sobre isso é um cara chamado Søren Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês que muitos chamam de pai do existencialismo. E ele vai dizer algo que parece simples, mas que também, assim como a frase do Sartre, é muito profundo. Abre aspas. A angústia é a vertigem da liberdade. Fecha aspas. Para entender isso, e aí eu vou deixar isso bem entendível aqui, imagina a seguinte cena. Você, que está aí do outro lado, me ouvindo, está de pé na beira de um penhasco. Você olha para baixo e o chão lá embaixo parece muito distante. Você sente um arrepio, o coração começa a acelerar, mas não é só medo de cair ali daquele penhasco, é uma sensação estranha, um mal-estar profundo, porque você sabe que pode se jogar. E a angústia para o Kierkegaard não é aquele medo que vem de fora, é a resposta do nosso ser ao perceber que tem poder demais, que pode fazer de tudo, mas que também pode destruir, que pode mudar tudo, mas que também pode se perder. E é essa sensação que ele chama de vertigem.
E é muito importante dizer, e eu até anotei isso para falar aqui, que quando eu estava estudando sobre vertigem, sobre angústia, eu até confundi ela um pouquinho com ansiedade, e aí eu fiz essa conotação aqui. Ansiedade, angústia não é ansiedade. A ansiedade é quase sempre uma reação ao mundo. Seja a prova que vem na semana que vem, seja o compromisso, seja o julgamento dos outros em minha pessoa. E a angústia, ela não tem um objeto. Ela vem daquele vazio que se abre quando a gente percebe que pode escolher qualquer caminho, inclusive aquele que vai contra nós mesmos. O Kierkegaard, ele diz que a angústia é o mal-estar do possível. Ele aparece quando nós percebemos, enquanto seres humanos, que existem infinitas possibilidades de ser, mas que nenhuma dessas possibilidades de sermos nos dá uma garantia. Pensa numa pessoa que está terminando o ensino médio. Ela gosta de arte, mas ela também gosta de psicologia. E, ao mesmo tempo, ela tem pressão da família para fazer direito. Ela sente que qualquer escolha que ela fizer pode e vai mudar completamente quem ela vai ser daqui a alguns anos, no futuro, no restante da sua vida. Se ela escolher psicologia, ela vai ser uma. Se ela escolher arte, ela vai ser outra. Se ela for pro direito, talvez nunca mais ela toque no que ama, porque essa é uma pressão da família. E a gente volta naquela coisa do ser autêntico, do papel que a família prega para mim. Essa sensação de que existem infinitas possibilidades de ser, mas que nenhuma delas vem com o manual, gera uma angústia. Porque nenhuma escolha garante que será a certa. E, ao mesmo tempo, escolher, como diz o Sartre, é inevitável. E é aí que surgem as perguntas. E se eu não estiver vivendo a vida certa? E se eu estiver traindo o que eu sou? É um desconforto, é. Essas perguntas geram um desconforto na gente. Mas é um desconforto fértil. Porque é nesse vazio que a gente pode criar. É nessa instabilidade de estarmos perdidos no papel que nós desempenhamos que o nosso self, que o nosso eu começa a se formar. Pode falar, Leandro. Mutando aqui, eu lembrei de uma frase muito interessante da Clarice Lispector, que eu vi esses dias no Instagram, eu acho que pode combinar um pouco, Cauã. A frase é o seguinte: simbolicamente, morro várias vezes só para experimentar a ressurreição, né? Você tem essa liberdade, né? Dessa escolha de morrer simbolicamente, né? Escolher simbolicamente cada caminho que você vai ter para a vida, enfim, e poder analisar isso é muito interessante. Não sei se faz sentido, né? Mas é isso. Só quis colocar esse parênteses. Tem um livrinho que chama Todo Dia Eu Morro. É um livrinho do dinossauro, eu vi um tempo atrás no TikTok, que toda página ele morre. Mas não é porque ele tem uma ideação, e aí eu vou usar a palavra aqui, suicida. Não, é porque ele tem, às vezes, simplesmente preguiça de existir. É que ele vive num papel que é pregado para ele, que o sistema, que a família, ou que outras pessoas pregam para ele, que ele não tá feliz, ele não tá vivendo de modo autêntico. E aí no final do livro ele vai trazer uma reflexão muito legal, que eu não vou dar spoiler aqui, é claro, né? Quem quiser ler, lê, que é um livro que vale muito a pena. Sim. Junto com essa angústia que o Kierkegaard traz pra gente, ele fala de algo que chama culpa existencial. Mas não é aquela culpa moral de que algo é certo ou de que algo é errado. Mas é uma culpa mais silenciosa, que diz: eu estou me afastando de mim mesmo. Eu estou calando algo dentro de mim. É aquela sensação que a gente sente quando sabe que poderia estar vivendo mais, com mais verdade. E não está. E essa culpa, ela adoece. Ela vira apatia, ela vira desânimo, ela vira aquele vazio que não tem nome. Mas essa culpa existencial, ela também pode virar um impulso. Ela pode ser uma chave de virada para a nossa vida. O Kierkegaard mostra, então, no fechamento aqui do pensamento dele, que a angústia, ela não é um erro, nem um problema a ser eliminado. Ela é um sinal de que algo dentro de nós quer viver mais plenamente. E esse desejo de ser, de escolher, de se escutar, que nos empurra para a autenticidade. A angústia, ela não nos limita, ela não vem para nos paralisar, ela vem para nos chamar.
E talvez o mais bonito seja saber que essa vertigem que sentimos diante do abismo é também a prova de que podemos ser mais, de que podemos voar, que temos potencial para sermos quem somos de verdade, sem se importar com o julgamento alheio. Alguma dúvida até aqui? O Posso Rogério prosseguir? colocou um comentário, Cauã. A vertigem, então, não é só da escolha, mas da falta de saber o que nos move. De fato, porque a gente não sabe Importantíssimo. para quê. Eu acho que vai muito de encontro com aquela coisa, com aquela ideação que nós temos desde criança de propósito. Viemos para um propósito. Tá, mas qual é esse propósito? Quer dizer, então, que se eu não alcançar ele, eu falhei na vida? Quer dizer, então, que se eu não sei aquilo que me move, eu não tenho uma razão para coexistir? Entende? Que modo autêntico de ser não é, como eu disse anteriormente para o Heidegger, um ponto ideal que a gente atinge uma única vez, mas que ela é um movimento, ela é uma construção. Entende? A culpa existencial, a gente já falou, e a gente chega aqui agora no Carl Rogers. Até aqui, a gente falou de escolhas, a gente falou de liberdade, a gente falou de angústia, a gente falou de autenticidade, e agora é hora de falar de algo que pode parecer muito simples, mas que é uma das coisas mais difíceis de fazer, como é perceptível até o momento aqui da aula, de sermos quem verdadeiramente somos. E quem vai nos ajudar nessa parte, a explicar um pouco mais sobre isso, é o Carl Rogers, que era um psicólogo, na verdade eu vou falar porque o pensamento dele não morreu, é vivo até hoje, que acreditava profundamente que quando alguém é escutado de verdade, essa pessoa volta a respirar por dentro. O Rogers dizia que todo ser humano carrega dentro de si uma tendência natural ao crescimento. Ele chamou isso de um conceito descrito como tendência atualizante. E a metáfora que a gente pode utilizar aqui para essa tendência atualizante é muito linda. Imagine que o ser humano é como uma semente. Se ele tiver um solo bom, luz e espaço, ele vai crescer sozinho. Mas aí eu quero trazer ao pensamento de todo mundo. Quantas pessoas ao nosso redor, e nós aqui enquanto psicólogos e futuros psicólogos, já é perceptível que nós comecemos a entender isso nas outras pessoas, ou até mesmo a gente mesmo, vive em um solo seco, sem um espaço para existir de verdade. Quantas vezes a gente teve que podar o que a gente sentia, engolir o que a gente pensava, esconder o que era, só para caber em um lugar? O Rogers acreditava num ambiente seguro, onde com empatia, escuta e respeito, a pessoa de verdade começa a voltar à tona. E isso muda tudo. Na teoria dele, existem dois tipos de eu. O self ideal, aquilo que a gente acha que deveria ser, e o self real, aquilo que a gente é, com toda a nossa imperfeição, com o que a gente sente, e até mesmo com o que a gente não gosta de sentir. E sabe o que machuca nessa pensamento do Rogers? É que quando a distância entre os dois cresce demais, quando a gente vai virando o que os outros esperam, a gente vai se afastando de si. Sabe aquele momento em que a gente deita a cabeça no travesseiro e sente que está traindo um pouco do que existe por dentro da gente? Que a gente não está vivendo de verdade? É isso, é basicamente isso. É o seu self tentando te lembrar que ele ainda está aí, que ele ainda existe, que você ainda tem chance de ser quem você é, de que você deve lutar por isso. Imagina aqui uma pessoa que sempre tentou agradar as pessoas, sejam os pais, a escola, os amigos, o chefe, sempre foi a melhor pessoa, sempre o correto. Mas aí um dia essa pessoa olha no espelho e pensa o seguinte: eu não faço ideia de quem eu sou. Eu me tornei um personagem, um reflexo daquilo que a sociedade esperava de mim. E é na terapia, e aí o Jefferson vai conseguir dissertar sobre isso melhor, eu vi que ele abriu ali a câmera, que a pessoa encontra um espaço para baixar essa guarda, para admitir que ela sente raiva, que ela sente medo, que ela quer coisas diferentes, e que talvez ela nem saiba de fato o que ela quer, mas que ela quer descobrir. E esse processo, ele não é leve, de modo algum, ele dói, mas ele também é verdadeiro. É o momento em que a pessoa começa a tirar o peso das máscaras e começa de fato a respirar com mais leveza por dentro. E aqui eu queria fazer uma pergunta para o Jefferson, para abrir aqui essa roda de discussão. O quanto, na sua prática,
Você já viu esse reencontro com o self real acontecer quando o paciente se sente pela primeira vez realmente escutado? Vocês me escutam, gente? Sim, Em boa qualidade ou com muito chiado? tá ótimo. Então tá ótimo. Pessoal, boa tarde. Feliz demais estar aqui com vocês. Eu só consegui ligar o microfone agora, mas estou desde o início do encontro ouvindo, né, vocês falando, e a organização das ideias de vocês está muito boa. E espero poder contribuir um pouquinho, né? Vamos pensar então nesse humanismos que a gente está trabalhando hoje, né? Olha, inúmeras vezes, viu, Cauã? Acho que o número é grande. Por muitas e muitas vezes vi reencontros, né? Pessoas que estavam vidas inteiras sem nunca ter tido a oportunidade de escutar, como a gente coloca um estetoscópio no coração físico para se escutar, né? Pessoas que nunca fizeram isso consigo mesmas, de um jeito mais simbólico, né? Então, eu sinto que em terapias que são bem feitas, a gente consegue ver esses processos acontecendo, né? Dessa escuta mesmo do sensível, daquilo que vem de um lugar que a gente nem sabe de onde é, talvez nunca vá saber, mas que se a gente para escutar, a gente escuta os recados, os pedidos, as solicitações, os desejos desse lugar interno nosso que pede passagem, né? Que pede espaço. E a gente consegue, em terapias, sobretudo as humanistas, né? Que são as que eu posso falar melhor e que conheço mais, fazer isso, né? Dar escuta para esses processos. Mas uma coisa que acho que é importante destacar, pessoal, que acho que esse é um fator que contribui ao que vocês estão pensando, é existem oscilações nessa liberdade, nesse ganho de si mesmo, na tendência atualizante, e na aceitação incondicional. Existem, aliás, quando a gente fala da teoria e às vezes lê, pode ter alguma certa sensação de que como que acontece o processo. Bom, eu estava num estado de morbidez, de não vida, de alienação total de mim mesmo, e eu atravesso um processo terápico e eu chego num ponto em que eu ganho a liberdade. Eu saio de uma cadeia e tô livre. Não é bem assim que a banda toca. A liberdade ela é conquistada, mas ela também pode ser perdida. Ela pode ser experimentada e depois esquecida. A gente pode adentrar esse espaço, esse jeito de viver e de experienciar a vida, e depois ficar longe de novo. Então, esse é um detalhe, assim. Essa coisa é uma coisa cansativa e que é como banho mesmo, assim, sabe? É diário, assim. Tem temporadas que às vezes você vai conseguir exercer seu livre-arbítrio, sua liberdade de escolha na potência máxima, total, assim, marcha 5 total. E tem temporadas da vida que a única coisa que você quer é que alguém escolha por você. Eu costumo pensar que vale tudo na experiência humana, desde que seja consciente. Em mim mesmo, por exemplo, assim, tem momentos que eu não quero exercer essa liberdade de zero, assim. Eu procuro um guru, uma coisa que, assim, que fica meio, tipo, me guiando por algum tempo. Aí depois passa, e aí eu falo, pera, não, eu quero tocar agora o barco. Então, eu acho que é isso, assim, né? A angústia, que é essa predisposição fundamental que o Cauã tá falando, né? É uma coisa que tem um preço que é muito alto e pode ser muito cansativo exercer isso o tempo todo, né? Existem momentos que eu sinto que os organismos pedem uma alienação, um esquecimento dessa capacidade nossa. Só vale ficar sempre atento ao que a gente está fazendo, para onde está se encaminhando e como que os nossos processos estão acontecendo. Se for um ponto cego total, aí é o verdadeiro risco.
Então, professor, eu acho que ele nos ensina, então, o Rogers talvez vá de encontro com essa sua fala, de que ser autêntico não é ser perfeito, né? Que é de ser honesto com a gente mesmo. É parar de tentar correr atrás daquele ideal inalcançável e começar a se tratar com mais humanidade. E que a pessoa plenamente funcional não é aquela que se encaixa, é aquela pessoa que se escuta, aquela pessoa que se respeita, aquela pessoa que vive com presença, mesmo nos dias mais difíceis. E talvez esse seja um dos pontos que, pelo menos na minha visão, seja um dos mais profundos da clínica. E o nosso papel enquanto psicólogo não é ajudar o outro a voltar. Na verdade, o nosso papel enquanto psicólogo é ajudar o outro a voltar para casa. Mas não para uma casa de terceiros, a casa de si mesmo, com as suas próprias escolhas. E depois de tudo que a gente falou sobre liberdade, sobre angústia, sobre autenticidade, sobre reencontro com o self, fica uma pergunta no ar. Tá, e agora? Como que eu coloco tudo isso para fora? Como que eu me expresso? Como que eu me sinto? Se às vezes nem eu entendo o que eu estou de fato sentindo. E é aí que vai entrar a segunda parte da nossa aula, que é sobre a arte. Não a arte como algo bonito ou como uma técnica, mas como uma linguagem daquilo que ainda não tem palavra, daquilo que ainda não se é possível descrever de fato. Quando a arte-terapia, ela oferece um espaço onde nós não precisamos nos explicar, onde a gente não precisa dar conta de ser coerente, como as pessoas querem que nós sejamos a todo momento. A gente só precisa sentir e deixar sair, somente. Às vezes pode ser um traço, às vezes pode ser uma cor, às vezes pode ser uma imagem que vem à nossa mente do nada, e que esses conceitos que vêm a gente, esses objetos, carregam tudo. E é na arte que talvez os nossos desejos, nosso inconsciente, nossa mente encontra forma. Na arte é talvez o momento onde o nosso corpo fala antes mesmo da nossa mente entender. E eu acho que é aí que entra algo profundamente existencial, porque é ali, naquele gesto simbólico, que a gente está dizendo, eu estou aqui. Isso é o que eu estou sentindo, mesmo que eu ainda não saiba o nome. A Priscila agora vai nos conduzir para uma vivência, uma jornada de arte-terapia, e o convite nessa fala final não é para acertar algo bonito, nem para fazer algo bonito, é para deixar o que está dentro da gente que se expresse com liberdade. Lembra sobre o que a gente falou lá no começo sobre a autenticidade? Aqui é onde ela começa de fato a ganhar corpo. Então, vamos deixar um pouco das resistências de lado, não vamos nos preocupar com o certo ou errado, apenas vamos nos permitir sentir. Bom, eu queria agradecer essa primeira parte por todos que me escutaram. Espero que esse tempo tenha sido proveitoso para cada um de vocês, não só que como teoria, mas que a gente está estudando existencialmente também, e que alguma fala, alguma imagem, até mesmo algum silêncio tenha feito sentido. Quero agradecer profundamente, então, pela escuta atenta, pelos olhares, pelas reflexões que surgiram aí, pelas interações do comentário. Eu quero agradecer de forma muito especial também ao professor Jefferson, que continua com a gente nessa segunda parte, e que vai ajudar a Priscila, os dois vão ali fazer uma troca muito legal sobre essa sensibilidade clínica, sobre essa generosidade da presença, e que vai enriquecer demais esse espaço. E agora, com muito carinho, então, eu passo a palavra para a Priscila, que vai nos conduzir nessa vivência de arte-terapia. Muito obrigado. Muito obrigada, Cauã, por estar colaborando conosco, né, sendo meu parceiro aí na dinâmica da Humanista, aqui no nosso grupo de estudo. Obrigada também pela presença, Jefferson, e todos vocês que estão aqui presentes. A gente vai trazer agora um pouco sobre a abordagem da arte-terapia, né, dentro da área clínica e como ela foi desenvolvida. Assim como o Cauã falou do contexto todo voltado à autenticidade, à liberdade, à questão de sentir, a arte-terapia ela vem no meio de transmitir a mensagem que aquela pessoa quer, uma forma de linguagem da pessoa se expressar. Então, vamos lá, eu preparei um slide aí, mais ou menos, mas a gente vai acompanhando. Então, é a busca de sentido, é na busca de sentido que a arte-terapia entra, sendo uma linguagem onde o ser humano, ele pode se expressar sem necessidade justificativa,
sendo por um traço, por formas, por cores, gestos, de uma forma corporal, através de sons. E aí, quando eu fui estudar um pouco, a primeira coisa que me veio em mente, quando veio a frase "a arte não exige explicação", foi uma frase que o Chico fala no Alto da Compadecida, que é "não sei, só sei que foi assim". E quando eu fui pesquisar por que o autor quis colocar isso, veio como uma ideia de aceitação do universo lúdico, de se permitir aceitar aquela situação, de permitir que as pessoas entendessem que não precisa de uma justificativa, só aconteceu. E é isso, apenas basta, é o suficiente. Se quiser pular também, Cauã. Vamos lá. Não é sobre interpretação, como símbolo a ser decifrado, mas escutá-la como uma linguagem, como o próprio modo de existir de alguém que não sabe dizer com palavras, mas por formas, sons e etc. Assim como já foi explicado. Pode transmitir também. Então, a arte-terapia, ela nasce através de conexões, sendo elas do ser humano com a sensibilidade, de forma que ele expressa o seu caos interno através das possibilidades de forma. Então, é uma forma de trazer, de comunicar o que você sente, mesmo que você não saiba falar, mesmo que você não saiba articular, mas, de alguma forma, você vai estar se expressando, você vai estar se permitindo. Pode pular também. Então, quando a gente para para pensar também sobre a arte, a gente verifica que os traços artísticos, eles vêm de um contexto ancestral, de que antes mesmo da linguagem verbal já existia a arte como uma forma de expressão, de se comunicar, seja através das pinturas rupestres, por exemplo, onde desenhavam e faziam figuras, como uma forma de comunicação, de comunicar certos animais daquela região. Eu encontrei pessoas de tribos diferentes. Então, antes mesmo de haver uma conexão verbal, houve uma conexão artística. E aí uma frase que eu achei interessante é: o gesto artístico nasceu junto à necessidade humana de compreender, de narrar e de transcender a própria existência. Aqui eu vou trazer um pouco sobre uma abordagem que Frankl fala. Ele fala e trata bastante sobre a busca de sentido, e sobre como a sociedade ela vive no contexto do vazio existencial. E a arte é uma resposta silenciosa a isso. Ela pode ser um meio de comunicação, um meio de conexão nesse sentido, de você compreender e de expressar esse vazio, de você transmitir isso como uma mensagem. Talvez ressignificando algumas coisas, talvez se conectando, talvez o Jefferson pode nos ajudar nessa parte também, fique à vontade. Me ouvem? Certo. Perfeitamente. Não, já estou adorando assim tudo que você está trazendo, Priscila. Sobretudo a seleção que você colocou das imagens de arte rupestre, né? Eu acho muito louco pensar nisso, né, gente? De que muito antes da gente escrever formas racionais, né, e verbais de expressão, a gente já estava produzindo desenho, cor, beleza, né, organizando as coisas de modos que ficassem mais interessantes para a gente, que contassem histórias. E, cara, eu acho que essa é a dimensão humana que mais me interessa, assim, né? Essa fome que a gente tem de narrar, de ter nossas histórias contadas, e eu acho que é por isso até vai no sentido da clínica humanista que o Cauã estava falando, né? A possibilidade de alguém se escutar ou contar a sua história, assim, pela primeira vez, às vezes é um ato artístico nesse sentido, assim, a experiência para quem está passando por isso, às vezes,
E isso é muito diferente de como a psicologia está viciada em se contar ou se vender, que é uma ciência que vai tratar das relações humanas como tratamento, como correção, como, sei lá, reestruturação, como dar um jeito em alguma coisa que está doente, né? A gente está falando, então, né, em humanismo, em astrapia, de um aspecto humano saudável, e uma capacidade que não precisa nem ser ensinada, porque nos nossos instintos, muito antes de ter ciência, de ter linguagem, a gente faz, a gente narra. E eu sinto que essa dimensão artística também aparece na clínica. A gente também está lidando com ela quando deixa alguém contar uma história que ninguém nunca ouviu. E aí eu penso na ideia, assim, de que paradigmas, né, gente? Que imagens a gente tem dos psicólogos, né? É o cara do jaleco que tá com seus ratinhos, ou é o cara que tá no fundo da sala de cinema tocando um projetor com imagens passando, permitindo que alguém sente nas cadeiras e assista a sua vida ali dentro. Acho que a gente pode pensar isso também, né? Muito bom, muito bom. Bom, a gente percebe que a arte-terapia ela não se restringe só a uma interpretação, né? Ela vai muito além disso, muito além da análise. Ela se permite estar associada a uma vasta conexão. E quando a gente pensa em nomes que praticaram a arte-terapia, um dos nomes que nos vem em mente é a Anice de Silveira, né? Que fez um trabalho tão lindo, tão bem humanizado, né, que a gente pode dizer, com a questão da luta antimanicomial e todo o contexto. A gente estudou muito sobre isso, acho que no início, acho que foi no segundo período, os meninos podem me ajudar nisso, mas no estudo da psicologia da saúde, né, voltada à área da saúde, a gente entrou nesse contexto da luta antimanicomial, que foi muito interessante. Conhecer essas narrativas, essas abordagens de maneira tão bonita e tão humanizada, assim, tão bela. Não é sobre produzir uma obra, mas se permitir existir naquele gesto, reconhecer a própria forma, em meio ao que parecia caótico, dando contorno e forma ao que não se pode ou não se consegue ser dito ou falado. Acho que isso já fala muito, já diz muito sobre o que é a arte-terapia. Pode falar, Neandra, fica à vontade, se tiver alguma dúvida. Eu só lembrei, né, dessa questão da liberdade, né, e permitir existir, né, naquele gesto, né, não é só produzir uma obra. Só lembrei de duas, principalmente uma arte que eu cheguei a poder ver quando eu fui numa viagem no Museu Municipal do Rio, que foi do Arthur Bispo do Rosário. Não sei se o professor Jefferson com certeza deve conhecer. E a arte dele é impressionante. Para pessoas leigas, ou talvez que tenham um leve preconceito, né, principalmente na época, não iam perceber o tanto que aquela pessoa tinha um senso crítico, uma inteligência, assim, que se expressava na arte dele. E a arte, né, em si, era um quadro com vários chinelos de mulheres, né, que passaram durante os manicômios, e cada chinelo que tinha na arte, cada sapatinho, expressava uma história de vida, por onde a pessoa caminhou, né, por onde a pessoa talvez sofreu, né, dentro daquele lugar, e aí ele fez esse quadro, né, essa moldura, além das outras roupas, né, as roupas que ele fazia, tudo era tão bonito, né, enfim, tem vários documentários, várias entrevistas com ele, e é uma pessoa que eu realmente tenho muita admiração mesmo. O Bispo do Rosário, simplesmente perfeito, só isso mesmo. E eu lembrei, né, de que não é só produzir, mas é uma luta, né, um gesto de revolta, um sentimento, alfabetizar aquela emoção de um determinado jeito, né, de uma determinada ferramenta, enfim.
É só esse parênteses mesmo. É interessante, né? Porque muitos dos artistas que estavam envolvidos ali com Nisso de Silveira, assim como o Bispo do Rosário, eles adquiriram a própria liberdade, seja financeira, seja própria, através da arte, né? Isso foi gerado através da venda da sua arte, através do conhecimento da sua arte. Eles puderam ali ter seus direitos alcançados, permitir que outras pessoas vissem eles e observassem eles de uma forma diferente, né? Então, é muito bonito mesmo se observar esse contexto. Então, na prática clínica, a gente percebe que ela não busca só observar sintomas, mas abrir um espaço para o sujeito se colocar no ambiente como a verdade. Reconhecendo que o ser humano, ele é o criador da sua própria história, da sua própria narrativa. Um ser que, mesmo diante de suas dores, ele é capaz de criar, recriar, se permitir e viver. É uma linguagem onde a liberdade, ela vive e ela gera. Então, encerrando aqui o contexto da arte-terapia, a arte-terapia, eu gostei muito dessa parte aqui, que eu achei muito coeso com o sentido da arte-terapia. A arte-terapia é sobre um corpo que encontra forma, uma mão que encontra cor, um gesto que encontra voz e uma existência que encontra espaço para ser. Então, eu acho que, diante de tudo que nos foi falado, de tudo que nos foi apresentado, a arte-terapia, ela se englobou muito bem, né, com a apresentação de hoje sobre autenticidade, sobre liberdade, porque mesmo diante da que a gente não possa expressar, da nossa autenticidade que não possa ser expressa, ou não possa ser conhecida, ou a liberdade que não possa ser vivenciada, a arte-terapia, ela pode ser um meio de condução, um meio de tratamento para que os clientes ou os pacientes possam se desenvolver. É uma abordagem interessante, pessoal. Caso tenha interesse, porque eu tenho. Bom, pessoal, eu acho que a Priscila contribuiu muito. Foi um momento muito proveitoso falando sobre arte terapia. Eu queria aqui abrir espaço para o Jefferson, para ele falar um pouquinho, né, sobre, na prática clínica, como isso se expressa de fato, como durante essa vivência, como psicólogo ele já percebeu isso, o que ele tem a acrescentar ao nosso grupo. Fala, tá com você, Jefferson. Perfeito. Cauã, tem a ideia é que a gente faça ainda algumas perguntas? Não. Como que é? Tem aquelas perguntinhas que eu falei que eu ia recapitular para o senhor, né? Posso fazer aqui, então? Pode ser. Eu vou, então, só talvez para pegar o gancho do que vocês estavam falando, porque enquanto você estava falando e a Priscila, eu estava aqui ainda sem falar, mas estava anotando já algumas coisas. E fiquei só pensando assim, você mencionou, né, Cauã, que você trabalha junto a essa funerária que você está, né? E durante esses anos eu passei também no hospital das clínicas que também estava muito próximo da morte, né? Também estava vendo uma outra dimensão que era o morrer, o adoecer, e coisas para as quais a gente não tem preparo, né? A gente não foi ensinado a falar, a pensar disso. Inclusive, gente, existe uma psicóloga da saúde que se chama Maria Julia Kovacs, que ela tem um livro que se chama Educação para a Morte. Eu acho que ela faz Heidegger na prática, assim, no hospital. Porque ela fala que... Vou até anotar aqui. Anota, é muito bom. Porque ela fala que os benefícios de uma sociedade ou de aplicações nas escolas, nos hospitais, nas famílias, nas instituições, nos espaços gerais, se a gente pudesse levar, né, formas de debate, discussões sobre a morte e o morrer, a gente teria, com certeza, muito menos sofrimento quando esses processos chegam na nossa porta. Porque, é claro, né, gente, a gente já aprendeu que adaptação e novidade são coisas que podem ser cruciais no nível de sofrimento que a gente tem quando experiencia uma coisa. Se ela é familiar minimamente, o sofrimento pode ser menor.
e se é algo impactante, chocante, desconhecido, um grande tabu, um medo, algo que a gente só tem acesso pelas ideias transmitidas de família. É claro que quando essa coisa chegar, a gente não vai saber nem onde é que eu ligo quando alguém morre, né? Para quem que eu ligo para velar o corpo de alguém? Como é que se faz? Então, assim, entender esses processos, pelo menos da morte, já facilitaria muito a nossa vida, né? E aí tem alguns lugares do Brasil, algumas iniciativas que também, se quiserem talvez anotar, enviar no chat, é o Death Café, né? O Café da Morte. Em Goiânia tem um encontro mensal deles. Tem aqui em Goiânia. Mas e tem pelo Brasil inteiro, assim, a gente poderia levar para Goianésia, hein? Já tem até a cafeteria para a gente fazer o encontro. Ó, melhor ainda, gente. O que é a ideia, gente? As pessoas se reúnem para falar da morte. Dá para levar até a terapia, né, Priscila? Então, assim, que representações você tem da morte, né? O que você imagina que seja? O que você sabe sobre ela? O que você já ouviu? Que história você ouviu na sua família quando era criança sobre a morte, né? Enfim, talvez articular as duas temáticas que vocês estavam falando. Mas eu estava pensando também uma outra coisa, que era assim, a gente que trabalha assim muito próximo da morte, assim, né, fica com uma vivência meio chocante, porque é muito diferente de tudo que a gente estava acostumado até então e que a gente via na televisão ou na igreja ou enfim nas instituições, que é uma coisa de tabu mesmo, né? Tabu significa proibição de falar sobre alguma coisa. E aí quando a gente vai para esses espaços, a gente fala, uau, então isso aqui existe? As pessoas morrem? Chega a família de 30 pessoas aqui chorando arrasadas. Tem uma pessoa que nunca mais quer falar com os pais. Sabe, assim, tem um processo súbito. Tem alguém que não estava esperando e morreu de repente. Tem mortes que foram dolorosas, assim, durante anos. Tanto é que hoje, a nossa comunicação hoje, ela é toda voltada para uma questão de mudar o linguajar do setor. Quando você olha para uma funerária, a primeira coisa que você sente é, eles vão me vender um caixão, vou pagar um absurdo para fazer um velório, e é isso, acabou. Quando a gente pensa no marketing hoje dentro do nosso departamento, e aí isso é algo que eu falo sempre para a minha equipe, nós não estamos aqui para simplesmente, e eu vou falar isso porque existem algumas empresas que fazem, abusar da dor do cliente. Eu não vou usar a dor dele, aquela fase difícil que ele está passando, para arrancar dinheiro dele, como algumas empresas fazem. A gente trabalha muito com uma ideia de mudar o linguajar do setor e trabalhar com planejamento. A gente vende muito isso hoje dentro da empresa. Então, se você olhar, por exemplo, a nossa comunicação dentro do LinkedIn, dentro do nosso site, dentro do Instagram, é toda uma forma que a gente busca de quebrar esse tabu que é interposto na sociedade, de falar sobre a morte, para que quando a pessoa chegue naquele momento, ela esteja preparada para passar por aquilo. Através do planejamento, através do apoio psicológico pós-luto que a gente dá, através do acompanhamento. Entende? Esse é todo a nossa cerne da nossa comunicação hoje dentro da empresa. Não estamos ali simplesmente para vender, a gente está ali para amparar, para acolher, para proteger. E a gente também, assim, tem uma coisa que a gente não está ali só no momento da morte, a gente está ali a todo momento do dia a dia, porque a gente oferece alguns benefícios em vida, alguns não, milhares de benefícios em vida que a pessoa pode utilizar. Então, nós trabalhamos muito mais hoje com a vida do que a própria morte propriamente dizendo. E isso é um pouco estranho de entrar na cabeça quando a gente fala de funerária, mas assim, se um dia vocês puderem conhecer, eu posso preparar um material para vocês, acho que vai ser muito legal. Muito show de bola, gente. Muitas ideias aqui passando. Aí, ó, a gente já pode fazer uma oficina nas próximas para falar sobre isso, quem sabe, né? Deixar esse espaço aberto aí para quem quer participar. Bom, professor, o senhor tem algo mais a acrescentar? Não, acho que só, talvez, para fechar esse raciocínio que estava falando, é que eu lembrei muito, enquanto você falava da morte, né, Cauã, e a substância, né? Para quem assistiu, né, o filme da Demi Moore,
O Fritz Perls falava, lá no livro dele de 76, que é o Isto é Gestalt, que existia uma disputa naquela época entre o humanismo e o fascismo. Eu acho que, embora o fascismo ainda esteja assim, sempre olhando a gente pelo vão da porta, porque é um risco sempre, a gente sempre tem que estar atento a ele, mas acho que a gente tem uma disputa agora muito grande entre o espetáculo e o humanismo. As formas mais adoecedoras que eu sinto que a gente tem hoje em dia de arrancar a ideia de humano e que querem transformar a gente em algo técnico, em super-homens, em super-mulheres, em pessoas reguladas emocionalmente, em pessoas com inteligência emocional. Olha os termos, né, que são vendidos, né, gente? Em pessoas com controle das emoções, em pessoas com grande resiliência. E aí chega a gente que tá falando o quê? Humano, né? Vale tudo. São muitas expressões possíveis, permitidas, né? Então, acho que só esse fator, né? Assim, é muito difícil a gente se permitir ser humano se a gente está o tempo todo sendo treinado a não colocar o choro no Instagram, treinado a não colocar as partes ruins da vida naquela galeria, e a gente passa 24 horas assistindo esses conteúdos que vão treinar, obviamente, nosso jeito de ter emoções, de lidar com elas, de sentir, de pensar e de fazer escolhas. A nossa liberdade, que já é difícil de ser exercida, né, Cauã? Sinto que ela está passando por um momento de maior cerceamento ainda, né, de maior redução ainda. Temos que estar atentos a isso. Nós percebemos da armadilha que a gente cai, né? Porque hoje é muito fácil vender um ideal de que existe a vida perfeita na internet, de um feed organizado, de que nada pode sair errado, e que a gente muitas das vezes olha para nossa própria vida e olha para a vida para uma pessoa assim que está vivendo, entre muitas aspas, de um modo verdadeiro e feliz e autêntico, e a gente fala, poxa, minha vida é tão, e eu vou usar essa palavra miserável, nossa, eu sou tão triste, eu tô vendo errado, será? Mas aí vale fazer aquela reflexão, o que é verdade, né? O que é felicidade, melhor dizendo? O que para mim é uma vida de feliz, uma vida alegre? Entende? Vamos abrir a fila aqui para o pessoal falar. Pode falar, Neander. Eu lembrei, né, de uma palavra, né, que acompanhou, de certa maneira, quando eu entrei na faculdade, e principalmente, eu acho que agora virou um hype, né, assim, dentro das redes sociais, que é a resiliência, né? As pessoas pegam a resiliência em si, o termo resiliência, e já vão aplicando a exaustão, vão, né, configurando de uma forma de que você tem que ser uma máquina, e igual o Calma falou, você tem que mostrar essa dinâmica, né, de conceito de viver nas redes sociais, de arrumar seu feed, de mostrar sua rotina. Isso aí é exaustivo, né? Isso aí é longe de ser resiliente, de certa forma. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado, né, com essa palavra resiliência, principalmente dentro da clínica, como profissionais e como, né, acadêmicos, enfim. Só um parênteses também. Abrir agora o espaço para o Alair falar, que levantou também a mão. Boa tarde, Jefferson. Eu gostaria de fazer uma pergunta, pegar um gancho que o Neander acabou de falar, e eu queria fazer duas perguntas, na verdade. A primeira pergunta é fazendo esse gancho com o Neander, né, sobre a questão que o Rogério falou, desculpa, o Jefferson, sobre o espetáculo, né, e como o Neander bem pontuou sobre como isso está sendo vendido cada vez mais como vitrine, né, vitrine de redes sociais, vitrine de como se comportar, de como se vestir, de como se viver, esse padrão idealizado aí, e o filme Substância aborda muito bem isso, a questão de contextos culturais, de choque de realidade, a questão até de envelhecer, né? A minha primeira pergunta em relação a isso é como que a gente trabalha com isso, lida com isso nos dias atuais, porque parece que você está indo contra uma onda, né? Meio que você está indo para o lado contrário. Hoje, cada dia mais é reforçado
por algoritmos, né, por redes sociais. Vamos pegar o TikTok aí, que você entra ali, tem muita coisa, tipo, te forçando aí para esse caminho. E minha outra pergunta tem a ver muito com a questão do que o Jefferson pontuou bem sobre a questão do fascismo, e eu gostaria de reforçar que está cada vez mais crescente, né? Eu acho que na Europa, principalmente, e nem está se escondendo mais. Teve uma época que ficava mais escondido, mas hoje em dia não tem mais ter essa questão de, não tem, tá aí, e eles estão deixando em evidência. Tem até partidos que se declaram dessa linha de pensamento, e o Jefferson pontuou sobre essa questão de como era essa dualidade, esse embate, né? E eu gostaria de saber como que a gente vê isso hoje em dia, né? Porque tá aí, a gente está aí com isso batendo nas nossas portas, e como que o humanismo em geral, a gente lida com isso, né? Como que a gente trabalha com isso, como que a gente leva isso, talvez para a sala de aula, ou para a clínica, ou para nós mesmo, como seres humanos, como que a gente não esquece, né, esse mal que aconteceu e que está presente, como a gente se protege disso. Tudo é isso. Fica para o grupo a pergunta, gente? Ou foi para mim especificamente? É para você. Olá aí, você perguntou uma outra coisa antes da sua segunda pergunta. Você lembra para mim a primeira? A primeira é mais sobre essa questão de espetáculo, né? Como que isso é vendido. Eu queria saber como que a gente tenta trabalhar isso, né? Nos dias atuais aí, para a gente não ir nessa onda de cardume, né? E ao contrário. Uhum. Olha, perguntas difíceis, né? Porque são daquelas perguntas que a gente tem que pensar para responder, e ainda assim a gente não esgota as possibilidades de responder a elas. Então vamos já pensando nessa ideia de limitação, assim, de que as coisas que a gente pensar e construir sobre isso são limitadas pelo tempo, mas que existem infinitas possibilidades de reagir a essas situações, né? Mas, bom, acho que quanto às redes, a essa espetacularização da vida, né? E acho que também responde a isso, né? Como é que a gente lida... Talvez dê para juntar as duas perguntas que você fez, né, Laíra? Como é que a gente, então, lida ou se opõe à espetacularização e ao fascismo? Porque sinto que o fascismo também opera em formas de espetacularização, né? Também opera quando a gente vende tanto a técnica, tão exaustivamente, a academia, a psicologia, as promessas de que a gente pode ser um novo homem, uma nova mulher. Isso é muito perigoso, né? Dá para ser feito, mas assim, take care, porque se a gente se transforma demais, sim, e tenta transformar as pessoas em seres com total resiliência, sem nenhuma desregulação emocional, sem nenhuma crise de raiva, sem nenhuma gordurinha na barriga, sem nenhum... Que raça é essa que a gente está criando? É uma raça inumana, gente. A técnica tem esse risco muito grande de que se a gente leva à exaustão e não pensa no que a gente quer construir, qual que é o uso disso, para que serve essa nova abordagem, essa nova técnica, a que interesses ela atende, a quem ela serve, a gente cai nessa coisa que é a ideia fascista mais perigosa, a de criar uma nova raça. E aí, quando a gente fala de humanismo, assim, dessas coisas que o Cauã tá falando, né, de pensar a angústia, essa predisposição fundamental, essas tonalidades afetivas que a gente não vê ninguém falar quando liga a televisão, porque se a gente liga no SBT agora, o que tá acontecendo é a Virgínia balançando balão e fazendo uma coisa colorida, sabe? Então, assim, é difícil mesmo. Também sinto que é um trabalho, assim, de lutar contra a maré mesmo,
mas a gente encontra as pessoas, e acho que o melhor jeito de fazer isso é em rede. Não pensar que a gente ou que a psicologia consegue dar conta do recado sozinha, mas que a gente consegue criar uma rede e osmose, né? Em grupos a gente vai criando um efeito manada reverso também. Se a gente vai falando, fazendo o DF Café, fazendo essa discussão aqui agora, mais pessoas vão falando, essas pessoas vão conversar com suas famílias, as famílias dessas pessoas vão falando com outras famílias. Então, assim, uma certa fé nesses processos de massa e de multidão, porque eles acontecem para o mal, para alienação, mas também podem acontecer para a libertação, para emancipação humana, né? Como diz o pessoal da psicologia social crítica. Bom, é isso que eu venho na cabeça, assim. O que vem na de vocês, gente? Queria ouvir vocês também. Você tá mudo, Cauã. Cauã, você tá sem poder falar. Pera aí, oi. É que eu cliquei aqui agora sem querer. Eu acho que essa espetacularização, esse fascismo, essas coisas que a gente pensa, ela tem um ponto em comum muito forte, que é o culto ao ideal, né? Um ideal de sucesso, um ideal de pureza, um ideal de perfeição, e, na verdade, onde tudo parece ser bonito, onde tudo parece ser rápido, onde tudo parece ser vendável, porque eu trabalho com marketing, eu vou falar a verdade, o que a gente faz aqui hoje, nesses pequenos encontros, como o professor falou que é uma rede, é quase que um ato de resistência. Porque aqui a gente resgata o silêncio, aqui a gente resgata a escuta, aqui a gente vai contra a mão daquele espetáculo. E isso, de certa forma, também é um gesto político, porque no final tudo é política, tudo se resume à política. E porque, como propôs nesse grupo de estudo, acho que na segunda parte dele, viver de forma autêntica, de ser quem a gente é também recusar um roteiro pronto. Porque o que um sistema precisa para ser instaurado? Pessoas alienadas. Pessoas que são aquilo que o sistema prega, ou seja, o ideal daquele sistema. Viver como a gente quer é ir na contramão disso. É não se submeter a essa lógica que vai transformar a gente, a nossa vida, em uma vitrine. Nem aquele discurso que tenta apagar a nossa diferença. Então, eu acho que não se submeter a esse ideal fabricado é quando a gente defende, de fato, o self real, o imperfeito, o sensível, né? A gente desafia essa lógica. Então, eu acho que a autenticidade, ela pode ser muitas das vezes subversiva, porque ela não cabe em ideais, ela não cabe em vitrines, ela não cabe em sistemas. Somos seres únicos e agimos de maneira única, não é? Acho que é isso. Mais alguma pergunta? Neander, pode falar. Eu acabei de lembrar, vocês falando da questão das redes sociais, de um livro que eu até compartilhei com você em sala, Cauã, que foi A Crise da Narração. Eu não lembro o nome, assim, o autor ele é sul-coreano, então o nome dele é complicado, mas o nome é Crise da Narração, e ele vai dizer, né, que a narrativa está em crise, né? Existem tantas narrativas, entre aspas, que acaba, né, mostrando que há a existência de uma crise nessas narrativas. Ele vai fazer uma comparação de que existe a narração, que ela é contada, é transmitida, é acolhida pelos seus ouvintes, por pessoas que escutam, e que vai perpassar por gerações de gerações. E no caso das redes sociais, existe a informação. Nós estamos muito bem informados, né? Porém, a gente não sabe, a gente não reconhece nós mesmos, nós não nos reconhecemos nós mesmos, nós não temos essa mesma identidade, né? E não transporta sentido essa identidade, essa informação, né? Ela só é fácil de apenas sumir, deixar de existir, né? E ele vai dizer que ser e informação são mutuamente excludentes. Assim, é inerente à sociedade da informação uma carência de ser, né? Uma carência de ser algo, né? Um esquecimento do ser, né? As informações, as threads, toda essa questão digital, né? Exclui
principalmente essa subjetividade, essa singularidade de cada um e até essa parte artística, né? Você vai demonstrar a sua arte, as coisas que você pode gravar, tirar foto, mas seguindo um determinado algoritmo. Você tem essa liberdade falsa, né? Ele vai dizer um pouco sobre essa liberdade, mas enfim, é bom vocês lerem, darem uma olhada. Eu só lembrei porque esse livro é muito bom e muito pertinente para a atualidade, para nós, psicólogos, né? Se eu não me engano, o autor, ele é doutorado na tese de Heidegger, né? Então, é isso. Eu acho que foi aquele livro que você mandou no grupo, não foi? Esse trecho dentro dessa questão aqui, ele nos fala muito sobre que a informação, ela nos vem em grande quantidade, mas ela não nos vem com qualidade. E que essa informação, através dessa narração, ela vem sem sentido, ela vem sem direção e nos deixa muito desorientados. Então, nós passamos a viver apenas aquele instante, mas a gente não tem uma compreensão do todo do que a gente está passando, entende? Eu acho que aquele livro eu ainda quero ler ele, só vai emprestar ele o dia que você terminar. Sim, tô finalizando. Ele é curtinho, mas muito interessante, é bem reflexivo, né? É uma leitura até que tranquila, porém precisa mastigar bonitinho, compreender, né, e pensar sobre. Perfeito, então. Acho que mais nenhuma pergunta. Mais algo a acrescentar, Jefferson? Queria só comentar, lembrando disso, adorei o livro, vou ter que ler ele também. Nunca tinha ouvido falar, mas acho que é ótimo, assim, e alguém do Heidegger, né, assim, ótimo, legal. Mas fiquei pensando também, né, assim, vocês estavam falando das redes, né, e fiquei pensando, assim, que os humanistas recebem muitas críticas, assim, às vezes, de outras abordagens, porque essa é uma abordagem que a gente faz que não é baseada em evidência, né? Nós não partimos no nosso trabalho de resultados clínicos, de resultados estatísticos, de resultados dessa ordem da velocidade, de qual terapia funciona mais rapidamente. Nós partimos dos princípios, do que é importante para a espécie humana, do que nos engrandece enquanto sociedade, enquanto comunidade, enquanto pessoa. E isso é muito interessante, porque como é que não faz sentido uma abordagem que faça isso? Sendo que a gente tem uma longevidade nunca vista na espécie humana, a gente tem uma medicina que está avançada a um nível que nós nunca tivemos, mas que nós estamos vivendo dessa maneira. Existencial, cada vez mais entristecida, confusa, adaptada, treinada. Estamos construindo o quê, gente? Que sociedade a gente está construindo? Nós estamos construindo milhares de jogadores do jogo do Tigrinho e da Virgínia, sabe? É isso que a gente está construindo? É isso que a gente... É para esse lugar que a gente está indo? É para esse lugar que a nossa técnica está nos levando? Que nossos avanços científicos apenas sozinhos, sem reflexão, sem falar sobre a parte humana vulnerável, frágil, feia, desinteressante, seduzível, nos leva. É preciso aliar à ciência esses dados que são humanos, que são pouco bonitinhos. Essa foi uma importante reflexão que o senhor trouxe. E assim, gente, eu quero agradecer demais a participação de cada um aqui. Eu acho que a gente já pode encerrar aqui. E eu quero fazer um convite para todo mundo. Daqui a pouco, nós teremos mais um encontro às 7h, aqui pelo Google Meet, onde o Neander e o Olair vão ter o tema Autismo, Travessias na Percepção da Vida. Diálogos, experiências e transformações. A gente então vai ter uma estudante de psicologia, diagnosticada com TEA e TAB, cofundadora aí da página Psique Espaço, e que eles estarão tendo uma conversa muito proveitosa em torno. Então, nada melhor do que falar sobre isso sobre quem convive na prática, né? Neander pode falar? Eu não
conseguir colocar a tempo na postagem, mas nós teremos também uma professora de Direito, lá de Séries, que vai participar também dessa conversa, desse diálogo. Eu acho que vai ser bem enriquecedor, gente. Vai ser muito importante e pertinente, principalmente nesse mês, né? Claro, nós temos que falar todos os dias, né, lembrar sempre, todo ano, sobre, né, a questão, né, do transtorno do espectro autista, mas hoje, né, a gente teve essa oportunidade de montar esse grupo especial, né, 2 grupos no final de semana, muito bom, muito enriquecedor, gente, aproveitem, né, porque é muito pertinente. Conhecimento é ótimo, né, e é isso, gente, daqui a pouco eu mando o link para vocês, né, da outra aula, e vou já mandar a chamada, né, Cauã, você consegue mandar a chamada ou eu posso mandar? Pode deixar que eu mando aqui. Manda aqui. Pode deixar? No chat, Tudo né? bem. Isso. Uhum. Vou Eu já mandar vou aí no sair chat então, gente. a chamada. E, vou sair então, que já vou programar a sala ali. Tchau, gente. Obrigado, professor. Obrigado, Priscila. Obrigado, Cauã. Obrigado a participação de todo mundo. Vou lá. Bom, pessoal, eu já mandei aí o link da chamada no grupo. E eu quero agradecer imensamente cada pessoa que esteve aqui com a gente. A gente, 1h30, basicamente, de grupo de estudos, muito proveitoso, né? A Priscila nos conduziu aí por um caminho que a palavra às vezes não alcança e que foi muito bonito de ver. Eu quero agradecer muito, um agradecimento especial ao professor Jefferson, que enriqueceu esse grupo de estudos, e cada ponto, cada fala que ele deixou foi muito enriquecedor. Foi muito generoso. Obrigado, professor, por caminhar com a gente, que o senhor possa estar aí nos próximos grupos de estudo, uma vez por mês, a gente tem aula de humanismo. E, por fim, eu quero deixar aqui um desejo, né? A gente estamos falando de humanismo, estamos falando de existencialismo, que a gente continue, então, se permitindo sentir, se permitindo escutar, se permitindo se reconstruir, né? Que essa autenticidade que a gente tanto falou, esse modo verdadeiro de viver, ele não fique só nas ideias, né, mas que ele encontre um espaço aí no nosso dia a dia. Então, boa noite a todos, até o nosso próximo encontro e até mais. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, gente. A chamada eu vou mandar no link, qualquer coisa. Eu queria só também agradecer vocês também pelo convite imenso, assim, pela discussão muito boa, pelo preparo que vocês tiveram, assim, na apresentação. Foi lindo, foi muito rico, tudo que vocês produziram, assim, sozinhos, foi fantástico. E parabenizar vocês também por, assim, que vocês reconheçam também a grandeza do que está sendo feito por vocês, porque, assim, vocês têm noção de que vocês estão fazendo essa discussão, né, no norte goiano, né, em terras que, assim, cresceu como força pela agropecuária, e que a gente está agora gravando, né, uma ampliação da educação, do ensino, e vocês estão na linha de frente desse movimento e da nossa história. Então, parabéns a vocês. Vida longa. Obrigado, pessoal.